Não é segredo pra ninguém que Shingeki no Kyojin não economiza nem um pouco quando o assunto é violência. Quem assistiu o anime todo sabe que existem dezenas de cenas chocantes que na maioria dos lugares são até mal vistas se forem exibidas em público. Só que o que muita gente não tá ligada é que o mangá é ainda mais absurdo quando se fala nesse assunto. Tanto que alguns momentos que existem no mangá não estão no anime ou foram modificados para ficarem mais light. E hoje nós vamos ver 5 cenas que foram censuradas no anime até agora. Ah, e antes de começar, eu queria pedir para você avaliar o vídeo e se inscrever no canal, já que 90% das pessoas que veem meus vídeos não são inscritas. Não vai te custar nada e você não tem ideia do quanto vai me ajudar. E para quem assistir até o final vai ter um bônus nessa lista, então fica aí e bora logo para esse vídeo. Eu vou começar logo com uma cena que pouca gente fala, já que não se trata de um personagem memorável. Mas essa cena é tão brutal no mangá e foi tão modificada no anime que só por isso vale marcar presença nesse ranking. Eu tô falando da morte do Gross. Pra quem não lembra, ele foi um dos responsáveis pela morte da irmã caçula do Grisha, dando ela de alimento aos cães famintos dos Marleyanos. A derrocada de Gross se deu depois dele ser traído por um soldado e ser arremessado para morrer nas mãos de um titã. E foi aí que o anime censurou uma das cenas mais desgraçadas do mangá. Quando Gross vai ao chão e se depara com o titã, ele é rapidamente capturado e o titã arranca um enorme pedaço do seu rosto com a mordida. Mas essa cena foi censurada no anime, talvez por dificuldades em desenhar tal cena ou por ela ser realmente grotesca mesmo. Eu chutaria que foi um pouco dos dois. Ah, e essa cena já derivou de outra censura, já que não é mostrado o estado em que a irmã do Grisha fica depois de ser atacada. Uma das lutas mais marcantes do anime é a luta do Eren e a tropa de exploração contra o Reiner junto com o Bertholdt, e esse foi um trecho do mangá que sofreu diversas censuras quando foi adaptado para a TV. Mas a que mais me chamou a atenção é a que aconteceu com o Reiner. Depois de ele ser atingido por lanças do trovão, no mangá o rosto dele fica completamente desfigurado. Na real fica de um jeito que seria impossível ele sair vivo depois daquilo. Já no anime a censura foi enorme, eles simplesmente camuflaram a cena com fumaça e ela ficou com um peso bem menor do que a original, ainda mais considerando que essa cena foi vista de vários ângulos, o que deixou ainda mais pronunciada a diferença entre as duas versões. O mini arco com o Mega Titã do Rod Reis também teve suas mudanças. A maior delas é sem dúvidas no momento em que ele dá as caras sobre a muralha. Na versão original o bicho simplesmente é um emaranhado de carne, ossos e vísceras, que lembra mais um monstro de Silent Hill do que qualquer outra coisa, mas é claro que uma coisa dessa não ia passar batido na animação. A mudança foi bem semelhante à que aconteceu com o Reiner, já que mais uma vez usaram a fumaça dos titãs para camuflar as partes mais fortes da cena. Dessa vez eu não me incomodei tanto quanto na anterior, só que eu tenho que falar que eu ainda preferia que o original fosse mantido na animação. Para todos os personagens principais, a brutalidade não era uma coisa fora do comum, porém essa brutalidade sempre foi direcionada aos titãs, nunca aos humanos. Mas durante o confronto entre a tropa de exploração e as tropas do Kenny, Armin se vê obrigado a lutar contra alguém da sua própria espécie. Depois de alguns momentos de hesitação, ele finalmente puxa o gatilho contra uma soldado que ameaçava os planos dos protagonistas. Novamente o anime deu uma suavizada na situação e simplesmente não mostrou quase nada, e essa foi outra que me incomodou bastante. A tortura de Zachary nem dava pra reclamar muito, mesmo o mangá sendo pra maiores, a adaptação é assistida por gente de todas as idades. Inclusive, quando eu li o mangá eu pensei na hora que ia ser censurada. E não deu outra, no anime mudaram a posição dos personagens no ambiente e posicionaram a câmera de outra forma para que cobrisse a parte mais chocante daquele momento. Nesse caso, eu nem vi ninguém reclamar, então dá pra passar batido, ainda mais que em questão de enredo nada foi mudado nem perdeu o sentido. Franz foi um personagem secundário que apareceu só em uns 2 episódios, mas eu resolvi colocá-lo nessa lista porque essa foi a primeira cena que eu notei que tinha sido modificada em relação ao mangá. Depois que ele morre, a noiva dele, Hannah, fica em choque tentando reanimá-lo depois de ele ter perdido metade do corpo. Mesmo no anime essa cena foi forte, mas no mangá foi além, porque mostrou tudo e não poupou os leitores da visceralidade que o mangá sempre abraçou, desde o começo. Como eu tinha falado no começo, ia ter um conteúdo bônus no final, e esse conteúdo é simplesmente uma pergunta. O que você acha que vai ser censurado na 5ª temporada? A reta final do mangá é provavelmente o arco mais brutal de todos, e com certeza vai ter muita coisa modificada. Então eu quero saber quais são as apostas de vocês para o que vai ser censurado. Eu aposto nas mortes das 2 crianças que foram pegas pelo estrondo, que não tinham nada a ver com a guerra e com os titãs, mas que mesmo assim foram limados no meio do fogo cruzado. E pra você que ficou até aqui, eu só queria pedir aquele likezão no vídeo e a sua inscrição. Por hoje é isso, até a próxima e tchau!